Para mim, a língua portuguesa representa mais uma cultura, mais uma visão do como eu, por exemplo, vê, não é, o mundo. Porque cada língua representa uma cultura, representa uma visão e representa também a experiência da pessoa em termos da língua. Aprendi e ainda estou a aprender a língua portuguesa através do espaço profissional e através do meu rede, digamos assim, de amigos que tenho. Tenho vários amigos, não é? De Portugal, de Cabo Verde, Brasil, não é? Angolanos, santomenses, não é? Que as pessoas que falam essa língua. E como eu trabalho aqui em Cabo Verde desde 2000, tenho que, digamos assim, nadar no mar, não é? Da língua portuguesa. Então, essa realidade linguística representa para mim uma possibilidade de poder, digamos assim, viajar e comunicar e trabalhar no mundo lusófono. E profissionalmente uso a língua portuguesa no espaço de trabalho, na universidade, e antes da universidade eu fui professor liceal, onde que, por exemplo, embora eu sou um professor da área da língua inglesa e a sua literatura, mas tenho que aprender outras línguas, tenho que aprender a língua oficial de Cabo Verde. E então aprendi e ainda estou a aprender a mesma língua para poder ter mais poder linguístico de comunicação e de interação entre as pessoas que falam essa língua. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar na escola secundária Pedro Gomes, não tinha nem crioulo nem português. Então eu fui professor de 11º e 12º ano e era apenas a língua inglesa, mas eu vi, digamos assim, o espaço onde que eu vivo, onde que eu trabalho, não é? De ter duas línguas e uma delas, a língua portuguesa, que tem espaço enorme no mundo, não é? Que é, temos 5 países no continente que falam essa língua, temos Brasil, temos Portugal, temos Timor-Leste, então eu tinha a possibilidade de aprender juntamente com os colegas portugueses que eram professores também de tanto a língua inglesa e a língua portuguesa. Aprendi junto com eles e também com os colegas cabo-verdianos. E foi no início, não é? Não era fácil de poder, digamos assim, nem entender ou compreender textos, tanto textos audiovisuais ou textos escritos, não é? Era difícil, mas como linguista tinha a possibilidade de ver de que forma que eu posso, digamos assim, aprender essa língua bonita. Uma das obras que já li na literatura cabo-verdiana é O Escravo, não é? Que é a primeira obra literária, não é? Que foi escrito, não é? Em Cabo Verde e sobre Cabo Verde e sim, esta é uma das obras que já li. Já li várias outras obras, mas gosto mais do Escravo. Bom, porque a narrativa histórica e também social de Cabo Verde, para mim é muito importante, não é? Porque estamos a falar aqui de não só da interação entre Portugal, os portugueses e os cabo-verdianos, mas também a realidade cabo-verdiana que, digamos assim, que foi destacado, ou que é destacado nesta obra. Muitas vezes, quando falamos, por exemplo, das línguas europeias, falamos apenas de inglês e do francês, não é? Mas a língua portuguesa foi uma das primeiras línguas a ter, digamos assim, espaço no continente africano. Por exemplo, do pouco que eu sei da história da África, Portugal, os portugueses foram os primeiros a chegar em África. Por exemplo, o que é que sabemos é que portugueses chegaram aqui em 1460, Sierra Leone em 1462, mas na realidade o que é que sabemos é que chegaram aqui nesses países, não é, antes dessas datas.
Por exemplo, há uma obra que eu li que diz que até 1441 já tinham portugueses a viver, não é? E ter espaços em África, de Ghana a Serra Leoa, não é? E sendo eu serralionese, sabemos que a primeira língua europeia falada na Serra Leoa foi a língua portuguesa, porque Pedro da Sintra e o grupo portugueses que batizaram Serra Leoa como Serra da Leoa, e a minha primeira língua também tem várias palavras, não é, expressões portuguesas. Por exemplo, Belai, que é Belai, Serra, não é? E até temos a palavra Bias, que é origem viagem. Até podemos comparar também com a Guiné-Bissau, que tem a mesma palavra, Bias, não é? Então temos várias palavras. E a minha etnia, não é? As pessoas da minha etnia que estão cá em Cabo Verde têm uma facilidade de aprender a língua cabo-verdiana e com certeza a língua portuguesa também, por causa das palavras que temos e também algumas digamos assim, que são iguais em português. Não é? No primeiro ano do meu curso, em 1993, encontrei um tese de doutoramento que é intitulado As Palavras Portuguesas na Língua Timné, que é Portuguese Words in Timné, que é a minha primeira língua. O professor que fez este estudo, não é, fez uma narrativa como, por exemplo, os portugueses chegaram e as palavras e expressões, não é, que foram, digamos assim, adaptadas na realidade da língua temné. E neste momento não há, digamos assim, uma representação, digamos assim, da língua portuguesa, mas sabemos que houve uma interação entre as duas línguas, não é? Até, por exemplo, o nome que damos a uma pessoa europeia, uma pessoa da continente europeu e ou uma elite, é Oputo. Oputo, não é? É derivado da expressão o Porto, porque Pedro Sintra era do Porto, não é? Então, o Oputo, não é? Representa, por exemplo, essa ligação entre, digamos assim, português e a minha primeira língua. Mas também, neste momento, temos interesse. Eu, pessoalmente, tenho interesse de, por exemplo, ter a possibilidade de introduzir ou ter a possibilidade de ter a língua portuguesa na Serra Leoa por causa da história e não só. E nasci também numa ilha e frente da minha ilha há uma ilha que chama Fernando Poo. E nesta ilha não há pessoas, digamos assim, com meu pele. Há pessoas com pele mais clara. E tenho certeza que houve portugueses, não é, residirem nesta ilha. Então há essa, digamos assim, parte da história da Serra Leoa com Portugal, que talvez é preciso ser estudado, não é, e ser investigado para ter mais possibilidade de saber a interação até que ponto, não é, Portugal deixou marcas na Serra Leoa. Em primeiro lugar, vivendo em Cabo Verde durante 18 anos e mais, dei-me a possibilidade, por exemplo, de poder escrever, não é? Um simples e-mail aos meus superiores ou colegas, não é? Então tenho a possibilidade de escrever, embora que ainda não participei em nenhuma formação formal da língua portuguesa, não é? Escreve em português, em e-mails, pequenos textos, até já escrevi um poema, não é, na língua portuguesa, e também às vezes nas interações televisivas ou radiofónicas que tenho a possibilidade de participar,
uso a língua portuguesa. Na sala de aula, de vez em quando, embora as minhas disciplinas são todas não é, na língua inglesa, mas uso a língua, não só a língua cabo-verdiana, mas também a língua portuguesa, estando num espaço formal, num espaço educativo, tenho que usar a língua portuguesa para poder despertar também os meus alunos, não é? Essa realidade, essa possibilidade, essa, digamos assim, hábito, o hábito de usar a língua portuguesa no dia em dia. Também uso a língua portuguesa com colegas que não falam, digamos assim, a língua cabo-verdiana, portugueses, espanhóis, não é, que estão cá, brasileiros e outros que não têm, digamos assim, o hábito de usar a língua cabo-verdiana, usamos a língua portuguesa. E em termos de preferir, digamos assim, uma conferência, já fiz isso tanto em Portugal e no Brasil, não é? Várias vezes. Até há um vídeo no YouTube de 40 ou mais minutos, não é? Que deu uma conferência sobre a língua cabo-verdiana na Universidade Estadual de Campinas. Não é? Então, praticamente tenho é um pequeno nível, não é? Digamos assim, básico de comunicação, mas que dê-me essa possibilidade de poder comunicar na língua portuguesa em várias formas. Bem, e agora para concluir, quero deixar-nos uma frase conclusiva. Frase conclusiva pode ser assim: a língua portuguesa é uma língua global, é uma língua também que abre portas, não é, para as pessoas, poder dar possibilidade de poder comunicar com vários povos, não é? E é uma língua também que tem uma larga história, não é? É uma língua que podemos abraçar, que podemos usar, e tenho a certeza o trabalho que hoje em dia Camões Instituto está a fazer, não só no espaço da CDAO, mas também em outros espaços. Queremos que a língua portuguesa chegue em vários países do mundo, e eu gostaria de convidar Camões Instituto para chegar na Serra Leoa, porque hoje em dia já temos várias pessoas de Serra Leoa a viver cá em Cabo Verde, no Brasil, Angola, Portugal, Guiné-Bissau e vários espaços da língua portuguesa, e chegando na Serra Leoa significa que vamos convidar todas as pessoas que estão a viver na diáspora linguística portuguesa, e vamos de novo descobrir, não é, não só palavras com Oputo, Sera, Balaio, Beas, com palavras portuguesas, podemos também abraçar, digamos assim, novas realidades através da língua portuguesa.